Isso me lembra aquela passagem de Shankara, no Vivekachudamani de Shankaracharya, obviamente, em que ele diz que o homem comum pode ser comparado a um indivíduo que está se afogando num rio e que se agarra à primeira, sei lá, pedaço de madeira flutuando no rio, só que depois ele descobre que aquilo que ele achava que iria salvá-lo era, na verdade, um jacaré. Então, se nós nos apegarmos ao corpo físico, Shankara diz que ele pode se mostrar como um ser que vai devorar o nosso ser e a nossa liberdade. Nesse sentido, talvez o Buda propôs um caminho que era um caminho que levava da dor do mundo, ou do Vale de Lágrimas, como às vezes é chamado o planeta Terra, a uma libertação no Nirvana. Enquanto que o cristianismo, principalmente medieval, talvez tenha até exagerado num certo desprezo à matéria, dizendo que tudo que era material ou carnal era maléfico e só o céu, só a transcendência representava a solução ou libertação. Ficou também na moda aquela frase, não é? De João 8,32, que cabe interpretação. Conhecereis a verdade vos libertará, simbolizando que somos escravos da matéria ou do jugo material ou das coisas do mal representadas na matéria, enfim, na tradição cristã, que eu estou tentando aqui reinterpretar justamente, mas que é a carência do conhecimento da verdade, entendo eu seja isso então a ignorância, a causa do mal. O mesmo dizia Platão, o mesmo dizia Shankara, Patanjali, Krishna, enfim, o próprio Buda, principalmente, se baseou na ideia de avidya, que é o primeiro nidana. Então, não querendo ser muito técnico, mas isto sim, a causa do mal é a ignorância. Esse é o ponto em que os grandes, vamos chamar sábios do passado, os grandes santos, concordaram. Toda vez que nós encontramos um ponto em que grandes sábios dessa envergadura chegaram a uma concordância, vou repetir, estamos falando em Cristo, Platão, Buda, Shankara, Krishna, Patanjali, talvez Pitágoras, porque afinal Platão era um neopitagórico. Então, as raízes da filosofia e da religião do Ocidente e do Oriente estão a concordar que a ignorância é a causa do mal. Claro que não se refere aqui a uma ignorância meramente vocabular ou um caso de analfabetismo, mas sim uma ignorância espiritual sobre a verdadeira relação do ser com a matéria e com as coisas. É o que nós chamamos de falta de autoconhecimento. Então, em tempos covídicos, eu acho que a nossa compaixão deveria se despertar, porque nós estamos vendo mais de perto a dor. A primeira nobre verdade do budismo é justamente que na vida dos homens a dor é maior que a felicidade, chamada dukkha satya. Outros traduzem modernamente o termo dukkha não exatamente só como dor ou sofrimento, mas como insatisfação. Então, como a Sandra gosta muito dos meus neologismos, nós chamaríamos isso de insatisfatoriedade, uma palavra que precisa ser feita em português, que ela está faltando. Tá? Ela está faltando, então a gente, se não for o caso, cunha ela hoje, porque é a qualidade do que é insatisfatório. Então, alguns dizem que nem sempre a dor é aguda,
mas que a própria insatisfação ou falta de percepção do propósito da vida já é em si mesmo causa de sofrimento, certo? E no cristianismo, eu vou supor, da frase citada, que igualmente a falta do conhecimento da verdade é causa de escravidão, submissão ou todos os tipos de limitação. Se me permitirem, eu vou abrir agora um breve parênteses, certo? Esse parênteses vai no sentido de que a ideia de que a matéria é em si mesmo má me parece, por si mesmo, maléfica. Então, eu costumo dar o exemplo de se eu colocar terra no tapete de casamento que nós ganhamos lá em casa, na sala. Bom, se sair no noticiário em Brasília um assassinato na Asa Sul, por esse motivo, vocês já sabem qual foi a origem do problema. Mas se eu botar a terra em cima daquele, meu Deus, ainda veio da Índia, o tal do tapete esse, e foi presente do padrinho, e não vou entrar em todo o detalhe. Mas, se isso acontecer, haverá talvez falecimento ou coisas similares na Asa Sul, lá em Brasília. O mesmo caso, porém, se eu colocar essa terra no jardim, talvez eu até escute que uma vez eu fiz algo útil ou coisa parecida, servir para alguma coisa, tá? Porque a terra no jardim está no lugar apropriado, então ela funciona como adubo, etc, etc. Outro dia eu falei que no budismo, até o irmão Murilo, nosso querido irmão Murilo Nunes de Azevedo, o Eduardo talvez lembre, falava que um dos rituais dos monges zen é que mesmo ao defecar, eles tinham que entregar como adubo à natureza, era uma devolução, era, portanto, todas as excreções eram atos sagrados. Tá? E não havia nada ruim na matéria, tudo era sagrado e ocupava seu lugar apropriado. Quem não gostar disso poderá ter prisão de ventre e vai depois ter problemas clínicos. O intestino precisa ser bem-vindo também na natureza e seus produtos, sob pena do nosso organismo não ser ecológico ou nós termos uma crise de saúde. Todo o organismo da natureza pode ser visto como uma só vida, essa é a base da ecologia. Tudo tem o seu lugar apropriado. Então, a terra, no jardim, ela está adubando, fazendo crescer aquilo que no tapete daria um problema grave. Então, vejam só, não é a terra em si que é maléfica. A terra tem um lugar apropriado. Então, estou fazendo essa menção porque na sabedoria do budismo, que é, de certa forma, mais ecológica, que a interpretação que se vulgarizou do Gênesis. O Gênesis 1 diz que as plantas são para alimento e os animais são para o homem se servir, mas dá a entender que é um serviço de trabalho, de mão de obra, não para se alimentar, porque os próprios animais se alimentam também das ervas. As concessões foram feitas por causa dos 40 anos de peregrinação no deserto, e aí o Gênesis 1, que era vegetariano, sofreu uma adaptação para alimentação kosher no Gênesis 3, 4, 5, aí por diante. E o Levítico normatizou a lei, vamos chamar assim, e aí virou a alimentação kosher, que pelo menos tem rituais para o bicho não ser morto com violência, ele recebe nos olhos uma venda para ficar tranquilo, não emitir ainda na última hora hormônios de medo, e tudo ao contrário do que fazem hoje com martelo eletrônico, que nocauteia o bicho, arranca o olho, mas não mata, e aí ele vai vivo para a serra.
Não quero horrorizar ninguém, mas infelizmente é a verdade. Então, quando eu falo de compaixão, eu tenho também que falar no vegetarianismo. Tem gente que está preocupada em salvar a Amazônia e esquece que cada vez que alguém come um animal, de certa forma, está incentivando uma pressão da pecuária, que é uma das maiores causas do desmatamento da Amazônia, porque aqui não tem mais lugar, o pessoal acaba indo produzir, não é? E acho que sabem também que, proporcionalmente à área, e principalmente na agricultura intensiva, com menos área se alimenta muito mais gente pela visão vegetariana do aproveitamento da terra do que pela alimentação carnívora, dado que os animais precisam de muito mais espaço, se não for esse horror que chamam aí de pecuária intensiva, que aí já entra num regime de tortura com os animais. Então, todos os casos sugerem que nós não podemos esquecer da questão do vegetarianismo e, se não até do veganismo, quando falamos em compaixão, seja no budismo, seja no cristianismo. Entendo eu, embora eu seja um bispo meio minoritário aqui na Igreja Católica Liberal, que quando Jesus instituiu a quaresma, ele queria que as pessoas ficassem 40 dias, pelo menos, sem carne vermelha, certo? E daí veio a palavra carnaval, do latim carne levarium, que era levar a carne gorda e ficar 40 dias numa dieta para preparar a verdadeira Páscoa, o recebimento da bênção equivalente de uma elevação da consciência. Então, acho comparável, Deus me perdoe, mas acho comparável, porque agora esqueceram a quaresma, virou só a sexta-feira santa, e ultimamente eu acho que nem isso, que pelo menos um dia da semana o nosso querido Beatle conseguiu estabelecer, que é a segunda-feira sem carne, não é? Então, nós temos aí uma campanha internacional de conscientização. Eu acho que eu não poderia esquecer desse tema ao falar de compaixão, seja no cristianismo e no budismo, em ambos os casos, nós temos que resgatar a ideia também de compaixão com os animais, compaixão com as plantas, com a vida como um todo. Por outro lado, nós, eu creio, não devemos ficar agressivos como ativistas, porque também o budismo é a favor da compaixão nesse sentido, e o yoga chega a falar em ahimsa, ou a não violência. Conclusão: se nós nos tornarmos intolerantes com os não vegetarianos, se nós nos tornarmos intolerantes com os que não cuidam do meio ambiente, se nós nos tornarmos intolerantes com os materialistas, ou sei lá com o que mais, nós corremos o risco de nos tornarmos parecidos com aquilo que queremos combater. É uma questão que Jung explorou muito bem, que nós estamos, na verdade, combatendo a nossa sombra. Então, quando eu acho que eu estou combatendo algo externo, na verdade me incomoda porque é dentro de mim que o assunto não está bem resolvido. O Patanjali diz que nós devemos ser indiferentes aos vícios do outro. Claro que eu não posso ser a favor do vício, mas a combatividade tem aí, eu posso me posicionar, mas se eu começar a me tornar intolerante com os outros, eu estou também sendo intolerante com os intolerantes, o que é outra forma de intolerância. Então, nós temos que cuidar com o novo mundo, que ele não pode excluir ninguém. Se nós queremos a era de paz, na era de Aquário, nós temos que sentir compaixão por todos e não só por alguns. Por isso, me permitam ler um pouco de Krishnamurti, quando ele diz
que a esquerda e a direita são diferentes manifestações dos mesmos valores, ou seja, materialistas, e, no fim, a diferença, ele diz, é só no grau. Quanto à visão dele também da tolerância, no livro mais importante de todos, que é o Aos Pés do Mestre, segundo minha opinião, claro, que é um livro muito especial, sobre a tolerância, ele disse: deve sentir perfeita tolerância por todos e um sincero interesse pelas crenças daqueles de outra religião, tanto quanto pela tua própria, porque a religião dos outros é um caminho para o Supremo, da mesma forma que a tua. E para auxiliar a todos, deves a todos compreender. Então, está baseado na mesma ideia de que o erro vem da ignorância. Isso deve aumentar nossa capacidade de perdoar e compreender que a melhor coisa a fazer é chamar o nosso irmão para conversar, para que ele veja se há realmente um problema. Porque na violência nós não vamos convencer ninguém. Tá? Então, se nós pudermos ser exemplo de não violência, como até Gandhi abraçou a causa de Ahimsa, e compreender que nós precisamos levar, isto sim, uma nova compreensão ao mundo, para elevar o tônus vibratório e aí criar as condições, talvez, de uma federação das nações. Aí eu vou dar um pequeno tempero astrológico à nossa exposição, lembrando que Plutão deve entrar em Aquário em 2023. Nós já prevíamos para 2020 um ano difícil, desde a conjunção de Saturno com Plutão em 12 de janeiro, e, aliás, deu a confusão do drone com os iranianos, derrubaram um avião errado, que era ucraniano, e isso foi uma tragédia, mas talvez tenha impedido uma tragédia maior, porque pelo menos ali não começou uma guerra, porque se fosse um avião americano a coisa podia complicar ainda mais. Mas, enfim, eu estou querendo mostrar a vocês que nós passamos de um gargalo no dia 12 de janeiro de 2020, cujo resíduo foi se tornar a Covid-19 uma pandemia. Mas com a vacinação chegando, etc., em alguns meses nós temos esperança, a partir do dia 21 de dezembro, com a 2020, com a grande conjunção de Júpiter e Saturno, já em Aquário, portanto, se afastando do Plutão cada vez mais, que nós tenhamos cruzado o ponto da virada em favor de uma nova esperança, de uma nova luz. Nós estamos com novos ventos. Não por acaso o Joe Biden tomou a vacina no dia 21 de dezembro de 2020, parece assim o início de uma nova luz aí de vacinação nos Estados Unidos, que mal ou bem vai chegar aqui em algum momento. Né? Então, eu vou mencionar também de Patanjali que o propósito da união de Purusha e Prakriti, ou do espírito e da matéria, e, portanto, me perdoem interpretar como sendo o propósito da vida, é a conscientização pelo Purusha ou pelo espírito de sua verdadeira natureza, portanto, o autoconhecimento e do desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e à Prakriti, ou seja, os poderes que vão desenvolver os corpos e, portanto, a lei de evolução é um efeito, mesmo das formas físicas, como Darwin sustentou, mas, diferentemente de Darwin, é um efeito do espírito na matéria, e não um processo apenas de seleção natural ao acaso. Então, a compreensão ecológica da relação do espírito com a matéria me parece de extrema importância. E a ignorância, que é a falta da compreensão dessa relação, é acusada tanto no budismo como no cristianismo como a causa do mal e do sofrimento. Então, a compaixão é o primeiro passo. Leia-se também o amor, a fraternidade universal, a tolerância.
Todas essas variantes da compaixão, eu acho que precisam ser acionadas para nós podermos ser agentes de transformação para o novo mundo, para o mundo de paz mundial da Era de Aquários, que eu acho virá no trígono perfeito de Urano-Saturno, desculpe, Urano, Júpiter e Plutão em 2023, lá pelo mês de maio. Desculpe, 2029. 23 é só o ingresso do Plutão em Aquário. É em 29 que virá o grande trígono. Então, da última vez, produziu Plutão em Aquário, ou coincidiu com a Revolução Francesa. Tem gente me mandando hoje mesmo mensagem: puxa, mas diziam que ia ser uma maravilha e o troço está encrespando. Eu disse: olha, é que ainda faltam alguns anos e o próprio Leadbeater previu, nós estamos nos baseando na profecia dele, que haveria no início distúrbios e contendas. Então, a transformação para a união planetária, eu não estou prometendo que seja necessariamente um mar de rosas, até porque mesmo as rosas têm seus espinhos. Então, um processo de transformação dessas proporções não virá sem necessidades prementes que sejam a causa imediata das mudanças. Para nós aqui, filosofando numa tarde, domingo ensolarado, aliás, me antecipei, hoje ainda é sábado, né? Mas, em suma, eu quero dizer que, muito bem, nós já estamos talvez com a visão da Era de Aquários resolvida, mas tem um processo a chegar lá de transformações. Eu acho que Krishnamurti, ao dizer que nós não deveríamos ficar, de alguma forma, louvando trapos coloridos, que era a maneira como ele se referia às bandeiras, não exatamente as bandeiras que estão cercando aí o Eduardo Weaver, mas isto sim, as bandeiras nacionalistas que predispõem a um conflito de um país contra o outro. Nós temos que abrandar o sentido nacional em favor de uma união mundial. Entendo assim o que Krishnamurti disse no livro A Primeira e a Última Liberdade, que o consagrou, se é que ele já não era consagrado então. Mas, nessa síntese, eu estou querendo dizer que tanto o budismo quanto o hinduísmo, segundo o Dr. Ravi Ravindra, como mencionamos já do seu livro Sussurros da Outra Margem, são religiões mais universalistas. Por quê? Derivadas e aparentemente são reformas de religiões étnicas. O judaísmo é uma religião em que, do ponto de vista conservador, não existe conversão. A pessoa tem que nascer de mãe judia. E também na tradição hindu, da qual veio o budismo como um darshana heterodoxo, a ideia é mais universalista, no sentido de que não é necessário nascer numa das 4 castas para ser um hinduísta. No budismo, a pessoa pode se converter vindo de onde vier. E, portanto, o Dr. Ravindra, que era também professor da Universidade Dalhousie, no Canadá, em religião ou ciência das religiões, ele costumava dizer que cristianismo e budismo são religiões de exportação, que o cristianismo é um judaísmo de exportação e que o budismo é um hinduísmo de exportação. Por quê? Porque não são étnicos, não estão presos a uma raça ou a um tempo ou uma situação circunscrita a uma geografia. E, portanto, admitem a conversão. Essas 2 religiões nós tomamos para falar hoje sobre um tema essencialmente teosófico, que é a compaixão ou a fraternidade universal. Se nós realmente formos compassivos, nós dependemos aceitar a todos como nossos irmãos.
Irmão não quer dizer que seja igual a nós. Há uma confusão de termos. Frater é nosso irmão. Pode ser um irmão mais velho, pode ser um irmão mais jovem, mas é o mesmo sangue, é a mesma seiva que bombeia aquela folha. Nós fazemos parte da mesma árvore da vida. E se nós, pela Covid, formos motivados, se é que já não éramos antes, a sentir a dor do próximo e a despertar para uma necessidade de mudança, vou agora chegar a um ponto essencial do meu raciocínio, que a minha esposa diz que não aguenta mais. Mas eu expliquei para ela que se os dados não mudarem, eu vou me repetir. O dia que eles mudarem, eu não falo mais nisso. O fato é que se gasta $1 milhão por minuto em armas no mundo, tá? Que dá $1 trilhão por ano. E quanto morrem 40 mil crianças por dia de fome, ou, segundo a Unesco, de problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. Então, morrem 1.000 pessoas por dia no Brasil aí de Covid e é notícia. Mas morrem 40 mil no mundo por dia de fome e não é notícia. Porque nós já estamos acostumados com essa miséria, então ela não é notícia. O que não se faz sempre é a conta de que para cada criança que morre de fome corresponde em $36 mil, agora o dólar está beirando R$ 5, que estão sendo gastos em armas. Eu não estou entrando aqui na cocaína, na heroína, no crack, coisas ilegais, prostituição, todo tipo de banditismo. Estou falando em armas que são tratadas como algo legal, motivo de comércio. Em alguns lugares se vende como uma televisão ou uma geladeira. E nem me preocupo tanto com um revólver ou uma espingarda. Eu estou falando de bombas atômicas que podem destruir o mundo 200 vezes. Isso tem que acabar na era de Aquário. É esse dinheiro que tem que ser deslocado, as armas têm que virar arados para eliminar a fome do mundo. Então, para cada criança que morre de fome, correspondem aí 36 vezes 5, dá o quê? R$ 180 mil, né? Mais ou menos. Dá para comprar um apartamento, viver da renda. A criança, é claro, não precisava morrer de fome. Então, o Buda dizia na sua época que havia coisa. Se existe dor no mundo, é por falta de sabedoria. E eu diria mais, por intolerância. Porque tanto um lado político como o outro, como as diversas religiões, têm justificado a guerra em torno dos seus deuses ou das suas ideologias. E se houvesse paz, esse dinheiro podia ser deslocado para não havendo mais guerra. E esse era o ideal de Leadbeater no livro Condesa, O Homem de Onde, Como Veio, para Onde Vai, a ideia de que com esse recurso se criaria uma nova vida nesse planeta. Então, eu vou também pegando a parte aqui do amor no Aos Pés do Mestre, lembrar que ele diz que uma das causas é a superstição. Ele diz, pensa tu na horrível matança produzida pela superstição de que animais devem ser oferecidos em sacrifício e pela ainda mais cruel superstição de que o homem necessita de carne para alimentar-se. Não que vamos fazer agora um movimento de intolerância aos que sacrificam animais ou aos que matam animais para se alimentar, mas compreender que superstição é uma forma de ignorância. Nós temos que, com sabedoria, libertar os nossos irmãos desses buracos de escuridão. Né?
Pensa nos maus tratos que a superstição destinou para as classes oprimidas em nossa Índia bem-amada e vê como essa má qualidade pode gerar desapiedada crueldade, mesmo entre aqueles que conhecem o dever da fraternidade. Muitos crimes os homens cometeram em nome do Deus do amor, movido por esse pesadelo da superstição. Cuida muito, pois, para que dela não reste em ti o menor vestígio. Então, nós temos que nos tornar tolerantes, lidar com sabedoria, sem querer excluir ninguém, compreendendo que se houver algum erro, não é? Isso se deve a um tipo de ignorância e não vou resistir ler o parágrafo 21. Ainda deves discernir de outra maneira. Aprende a distinguir a Deus em todos os seres e em todas as coisas, não importando quanto mal possam aparentar superficialmente. Podes auxiliar teu irmão através do que tens em comum com ele, que é a vida divina. Aprende a despertá-la nele, aprende a invocá-la nele, assim tu salvarás teu irmão do erro. Então, eu acho que se nós somos irmãos teólogos, claro, aí eventualmente ocorrem diferenças de interpretação, preferência de autor, mas nós temos que dar o exemplo, começando por nós. Tem que haver tolerância com todas as linhas de interpretação dentro do movimento teosófico. Nós temos que aceitar Blavatsky, Oscar dos Mestres, Leadbeater, Beza, temos que aceitar Krishnamurti, temos que aceitar e exercitar a nossa mente, porque cada um deu ênfase, talvez um pouco diferente. Num próximo passo, quem sabe a gente consiga até a conciliação do budismo com o cristianismo, mas não adianta eu querer grandes conciliações metafísicas se, eventualmente, no alcance das minhas relações, nós não estamos exercitando na plena medida essa faculdade. E a tolerância, o amor, a compaixão e o perdão são irmãos gêmeos, porque vem da percepção da unidade da vida, o apelo ecológico fundamental de que tudo é um. E eu acho que o fato do Dalai Lama ter buscado refúgio em Sri Lanka, quando fugiu do Tibete e foi acolhido na sociedade teosófica, é também um excelente indicativo do amor que ele tem pela sociedade até hoje, porque então ele não era famoso, ele era um exilado, não tinha onde ficar, e Sri Rama o recebeu. Né? Acho que, de alguma forma, nós todos... Eu conheci ele numa reunião da Sociedade Teosófica, justamente em Benares, na sede nacional, que era para um evento da Convenção Mundial, naquele ano, centenário da morte da Blavatsky. Foi comemorado em Benares, ou seja, em Varanasi, às margens do rio Ganges, muito próximo. Foi então que eu conheci a escola Krishnamurti, ali perto de Saranath, que se chama Rajgat. Saranath, o lugar em que o Buda deu o seu primeiro sermão para 5 pessoas, então eu me considero no lucro, aqui tem 18. Né? O Buda falou para 5. A grandeza de uma ideia está no elemento multiplicador. Se Ô, nós Ricardo, você está falando para mais gente. Tem muita gente no Paraíso na Terra que está ouvindo também, tá? Oh, que maravilha! Então, só para lembrar que todos nós somos multiplicadores. Tá? Na medida em que nós compreendermos e corporificarmos esses valores na nossa vida, nós estaremos acelerando a chegada da era de Aquários, uma era de paz e compaixão para com todos os seres. Eu acho que a gente Eu deveria queria agora... enfatizar que nós não podemos demonizar a matéria, demonizar uma religião ou uma linha política, ou isso, aquilo. Se eu criar essa ideia de polarização, eu destruo a possibilidade de uma paz mundial e de uma unificação. É claro que há diferenças, mas nós precisamos colocar cada uma no lugar onde ela pode ser produtiva.
A terra pode ser produtiva quando posta no jardim, e assim outros exemplos. Nós não podemos ignorar a liberdade ou ignorar a igualdade, e muito menos a fraternidade, que tem vocação para ser a síntese delas. Muito obrigado. Maravilha. Querido Ricardo, já temos uma inscrição, inclusive da Sandra. Eu pediria à Sandra que o microfone e câmera, querida, por favor, e passe a sua questão, a sua indagação para o querido Ricardo. Estejam à vontade. Obrigada, Sérgio. A pergunta eu acho que é relativamente simples, talvez o desenvolvimento nem tanto. O termo compaixão, Ricardo, é conhecido como um termo definido no budismo. Seria caridade, como termo também reconhecidamente cristão, equivalente ao que o senhor Buda ensinava como compaixão? Bem, veja só, a palavra compaixão, evidentemente, já é uma tradução. No grego, tem a ideia de sentir a dor, pathos, a paixão do outro, como minha. Tá? Outros preferem traduzir até por empatia, como se isso fosse mais adequado. Então, quando a gente pega o termo karuna e traz para o português, é um problema semelhante a pegar o termo caritas, que está lá em latim, e trazer para o português. Muita gente acha que caridade é só dar dinheiro para os pobres. Mas se vocês lerem 1 Coríntios 10, 13, ele diz, São Paulo, não é? E é considerado o capítulo referente ao amor no Evangelho, geralmente é lido em todos os casamentos, né? Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, tivesse a língua dos anjos e dos homens, etc. e tal, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Alguns traduzem isto como caridade, tá? Se eu não tivesse a caridade. É o capítulo 13 de Coríntios, né? Todo o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele afirma que, de alguma maneira, mesmo que ele entregasse tudo que tivesse aos pobres e desse seu corpo às chamas, sei lá, tem várias expressões fortes, ainda assim, sem a compaixão, ele nada, ou sem caritas, ele nada seria. Portanto, caritas aí não é apenas dar dinheiro para os pobres. Então, eu queria lembrar disso, né? Porque há uma tendência a simplificar o conteúdo de compaixão com, assim, fazer caridade. Então, como tu fizeste essa pergunta, se caridade era compaixão, eu digo, com certeza tem a mesma origem em espírito, mas o uso da palavra pode ter se institucionalizado. E depois há críticas da própria senhora Blavatsky às instituições que se corporificam para canalizar o dinheiro da caridade e não chegam ao destinatário ou aos destinatários. Tá? Então, o dinheiro dessas instituições, às vezes, lembra aqueles caminhões de soja que a gente vê nas estradas e vão perdendo tantos grãos que eu acho que quando chega no fim, tá? Já tem talvez a metade. Então, o risco por isso, na chave para a teosofia, ela fala dos nossos deveres sociais. Para quem não sabe, esse é um livro da senhora Blavatsky, cofundadora da Sociedade. Ela diz que mais importante do que o bem ou o dinheiro, ou que seja, que eu dou ao próximo, é a atenção pessoal. E tu que trabalhas em assistência social, Sandra, tu és o meu termômetro e as lentes pelas quais eu vejo o mundo. Tu és, para mim, o exemplo de uma pessoa que compreende. Sérgio, parece que está pensando alguma coisa aí? Pensando o tempo todo.
fiz uma leitura prévia do tema, né? Mas constantemente meu pensamento estava voltado para a convergência, né? De perceber a convergência entre a visão budista e a visão cristã com relação à compaixão, né? E a compaixão, a todo instante, ela faz referência à dor do próximo, de você sentir a dor do próximo. Não só sentir, mas como agir, né? Como minorar, reduzir aquele estado de necessidade que você percebe, né? De forma imediata. Então, a visão do Ricardo é mais ampla, muito mais ampla, né? Analisando a sociedade humana como um todo e nosso estado psicológico aguerrido, né? Exclusivista, egoísta, etc. Ou seja, essa visão do Ricardo na tarde de hoje, eu diria que ela é muito mais abrangente. E a minha leitura, a minha análise, eu fiquei restrito à questão pessoal, ao meu olhar, ao meu sentimento em relação à dor do mundo, né? A evidência das dores, né? O reconhecimento das dores das pessoas. Em segunda instância, o que fazer perante a necessidade de um irmão, né? Ou seja, dois posicionamentos que eu considero assim extremamente válidos e fundamentais. O primeiro é a percepção. E segundo, qual a ação necessária para minorar aquela dor, aquela falta, aquela carência e etc. Ou seja, percepção e logo a seguir a ação. Porque compreender a dor alheia, eu diria que é até muito fácil. Agora, sentir a dor de outrem é uma outra instância, né? Que você perde um pouco da noção de individualidade, você perde um pouco a noção de personalismo. É uma reflexão que eu fiz até antes do nosso encontro de hoje. É uma consideração aí para ajudar aos irmãos. Então, queridos. Então, o microfone está aberto para contribuições. A Sandra quer falar, né? Eu trabalho numa área da assistência social. Então, na prática, isso, nessa época de fim de ano, parece que aquele espaço da assistência, não só assistência, e outros grupos de trabalhos sociais, voluntários, enfim, a gente costuma receber uma série de materiais, roupas. As pessoas ligam, perguntam o que vocês precisam aí para atender esse público que vocês atendem. Então, parece que assim, e até comentei essa questão da caridade, porque me parece muito isso. Isso se repete há anos, e há muito tempo eu trabalho nessa área, e eu vejo que isso é bem comum. Na época do Natal, assim, começa a coisa de você se aproximar dessa necessidade de lembrar que as pessoas estão, de alguma maneira, carentes, não sabem. Eu fico pensando assim, essa aproximação pessoal, como o Ricardo estava falando, é complicado para muitos, mas aí as pessoas, de repente, não é ruim, mas é perigoso achar que só a questão material resolve, não é isso, mas é uma necessidade material também, isso também existe. E é uma coisa para se questionar, é questionamento que o Sérgio coloca, quer dizer, eu estou me aproximando porque realmente eu identifico como humano naquela dor daquela pessoa, aquele sofrimento que ele tem, ou estou me aproximando, aí cada um responde isso, só para poder, de alguma forma, aliviar essa demanda também da dor que eu sinto, porque eu sou humano. Então, eu vou lá e também tento resolver de alguma forma. E aí eu lembro que nos estudos da teosofia fala que mesmo a ação egoísta, ainda que não seria ideal da ação, ela tem em si algum ganho, né?
eu falo que algumas vezes essas nossas ações podem estar sendo egoístas porque a gente não está vendo o fim, talvez, de realmente de se aproximar com compaixão, mas talvez para aliviar a nossa dor. Mas, enfim, há algum benefício, sim. E aí a questão é essa, o ser humano sente a dor do outro, mas ainda não se sabe como realmente a gente pode trabalhar isso de uma forma mais definida, ou se essa dor vai ter fim. Eu acho que esse conhecimento, essa percepção ainda é uma busca para a maioria de nós. Ricardo, querido, fique à vontade para comentar a fala da Sandra, por favor. A Sandra complementou melhor do que eu poderia, porque ela tem a vivência. Mas, se eu não me engano, ela contava de que muitas pessoas são convidadas a ir para o albergue e elas preferem viver na rua porque lá não tem regras. Então, não é tão simples. A gente quer uma vida melhor para as pessoas, mas as pessoas querem a vida delas com a liberdade. Para nós pode parecer um erro, de repente, a droga, a bebida, mas quem sabe para elas é o que elas querem. Então, é difícil, eu não posso policiar teosoficamente as pessoas a não beberem, não fumarem, não comerem carne, porque esse não é, eventualmente, o objetivo delas, salvo se elas compreenderem que estão se destruindo. Mas alguns preferem se destruir. Eu tenho familiares que acham que não vale a pena dar dinheiro para o ser humano, melhor dar para os animais, então nem vou entrar em detalhes aqui. Se dedicaram aí a construir gatis e tem centenas de gatos lá, etc., porque não acreditam que o ser humano tenha conserto. E eu tenho que respeitar também esse ponto de vista, por mais que para alguns possa parecer um absurdo, mas os seres humanos nem sempre querem ser ajudados. Uma das coisas importantes das cartas dos Mahatmas, quando o mestre diz: só podemos trabalhar com aqueles que queiram trabalhar conosco. Eles poderiam nos forçar a sermos bonzinhos, mas esse não é o espírito da luz. Esse é o espírito das trevas, que querem forçar as pessoas. Eu não estou autorizado, nem pelo bem das pessoas, a melhorá-las. Não existe essa autorização. Eu posso, talvez, socialmente tentar administrar isso. Eu acho que, por isso, Krishnamurti insistia tanto na importância da educação, porque é na criança que nós temos mais chance de semear a luz antes que outras árvores tirem a curcopada mais alta, porque também a floresta é uma luta de quem chega ao sol primeiro, né? A gente olha sob o ponto de vista lírico, mas há uma competição natural, né, no reino animal e no reino vegetal. Então, o ser humano é que tem que dar o exemplo de não ser tão competitivo, de compreender que ele já tem uma função angelical, que é o nosso, talvez, próximo estágio. Nós temos que nos desprender da matéria e desenvolver um amor mais impessoal, menos carnal, possessivo, ciumento, pessoal, familiar, ou mesmo nacional. Então, quando nós temos que vencer aqueles 5 pontos que são emblemáticos no primeiro objetivo, formar um núcleo da fraternidade universal sem distinções de credo, sexo, raça, credo, sexo, casta ou cor. A raça, obviamente, é uma identificação com o corpo. O credo já é uma identificação com uma ideia, seja religiosa, seja política, mas é um caráter ideológico que está por trás disso. Tá? Seja até, como eu citei há pouco, a preferência pela interpretação A, B ou C. Então, aí eu crio um partido dos que interpretam assim, o outro cria o partido dos que interpretam assado. Isso é divisão, isso é polarização. Nós temos que perceber o primeiro objetivo na sua grandeza. Também a questão de gênero é problemática, ela está ali. A sociedade teosófica é vanguardista, é pioneira nessas questões, né?
Basta ler o primeiro objetivo, ainda bota a questão da casta, que se refere tanto ao social quanto à cor de pele, também nas suas nuances, porque varna em sânscrito, é geralmente traduzido por casta, é uma acepção de cor, casta, credo ou cor, né? Raça, credo, sexo, casta ou cor. Então, todas essas variações são variações externas, culturais, sociais, e por isso eu acho que nós temos que ser, pelo menos, tolerantes. Tem gente que diz, não, tem que ser amor universal, tolerância é pouco. A minha experiência é que se nós conseguirmos ser tolerantes, mesmo dentro da sociedade teosófica, será um grande passo. Porque não adianta ter um ideal de amor crístico se nós não conseguimos nem ser tolerantes dentro de casa, às vezes com a nossa esposa, o nosso filho, o nosso pai, nossa mãe, enfim. Não sei se eu falei demais, mas essa é a minha vivência. Muito bem. O Ricardo, em sua fala, você, assim, de maneira quase que subjetiva, sugeriu a dificuldade da convergência do cristianismo e do budismo, ou seja, numa convergência talvez, mas como nós estamos assim enfatizando a compaixão no futuro, apesar das dificuldades de natureza teosófica, pode ser esse elemento, pode ser essa chave de convergência do cristianismo e do budismo? Eu acho que sim, eu acho que a essência dos dois é perceber a unidade da vida. Nós podemos aproximar as religiões. Veja, as religiões, meu entender, tem 2 pontos de origem da divergência. O primeiro é de interpretação, que frequentemente é dogmática, intolerante, etc. Aí vão criando seitas até dentro da mesma religião. A gente fala aqui budismo para não entrar em detalhes, mas se achar entre o budismo Theravada, o Mahayana, Vajrayana e suas subdivisões, não vou entrar aqui no Zen, nisso, naquilo, tem divisões enormes. No cristianismo, então, a gente fala o cristianismo, mas, pelo amor de Deus, só entre as diferentes linhas, que uns acham que a outra que vai para o inferno, não sei como que é possível, mas o cara que é da linha cristã X acha que o Y vai para o inferno e vice-versa. O Y acha que é o X que vai para o inferno. Então, uma das frases muito ricas de Ravindra é justamente quando ele dizia que nós não somos a maioria. Então, a menos que nós admitamos que a maioria vai para o inferno e só eu vou para o céu, alguma coisa há de errado com a minha interpretação. Né? Algo está errado na minha interpretação. Então, por aí nós já vamos chegando à conclusão que há dificuldades de aproximação entre os 2 blocos. Agora, se a gente conseguir remover a questão problemática da reencarnação, o karma é outro ponto que mais ou menos aparece nas 2 tradições. A reencarnação, na minha defesa de mestrado, na minha dissertação, eu defendi justamente que havia uma linhagem cristã reencarnacionista até o século VI, aceitável desde o século III, que era do padre Orígenes de Alexandria. Se isso depois foi condenado, se perdeu, aí foi até perseguido, outra facção que, no fim, foi demonizada dentro do cristianismo, eu nem vou entrar na perseguição imposta pelo imperador Justiniano, que convocou o concílio à revelia do imperador, do Papa. O Papa, 7 meses depois, assinou, estava em prisão domiciliar. Se isso não é pressão, o que será? Então, só para mostrar que possíveis pontos que poderiam gerar divergência entre o budismo e o cristianismo, no meu entender, são menores, porque até o budismo não faz questão da visão reencarnacionista, pelo menos tradicional, de continuidade da personalidade, que a própria visão teosófica também não incentiva, e, portanto,
Talvez, se a nós aceitarmos apenas o karma com pequenos remendos aí, de ter que justificar como que a criança nasce, vai pagar outras gerações, que é a interpretação tradicional do judaísmo, mas não são muitas as diferenças entre o cristianismo e o budismo, se tomadas por esse ângulo, a ponto de talvez ser possível um bispo budista, como foi o caso do Leadbeater. Porque muitos acham que o budismo nem é religião, porque não fala de Deus e tal, mas é que ele também não nega que exista, ele só não põe ali a ênfase. A ênfase está na unidade da vida, na vida única. Muito bem. Queria só lembrar, viu, Sérgio, que nós temos visto hoje lá no Paraíso na Terra, né? O Oswaldo já está levantando o dedo, e a vez agora para o Paraíso na Terra, para eles também expressarem as suas colocações. Tá, vamos lá. Oswaldo, querido, esteja à vontade. Prazer em ver todos vocês. Eu queria só colocar, tem uma autora que me chama muita atenção, e eu recomendo a todos os teosofistas e estudiosos de religiões comparadas, o Ricardo deve conhecer bem, que é a ex-freira inglesa Karen Armstrong, que tem um trabalho fantástico em termos de religiões comparadas, especialmente as religiões do tronco abraâmico, né? Ela é uma especialista em judaísmo, cristianismo e islã, e é respeitadíssima no meio acadêmico e nessa área de religiões comparadas, e ela criou, inclusive, uma organização chamada Charter for Compassion, a Carta da Compaixão. No YouTube existem vários vídeos de entrevistas, conferências com ela, e ela instituiu um sistema em que as cidades de vários países do mundo se tornam cidades irmãs, seguindo determinadas normas, orientações dessa organização que é chamada Carta para a Compaixão. E a compaixão, ela não é somente... e é claro, eu não entendi isso da fala do Ricardo, mas ela não é somente o foco central de união entre budismo e cristianismo. A compaixão é o foco central de todas as religiões verdadeiras. Não estou falando de pseudo-religiões recentemente lançadas com objetivos econômicos, financeiros, né? Estou falando de religiões sérias. Tanto é se um estudo um pouco mais aprofundado mostra esse foco central da compaixão, que tem a ver com a regra de ouro que vem desde Confúcio, né? Que diz que não se deve fazer o outro aquilo que não deseje para si mesmo. Então, isso aparece em todas as tradições. Inclusive, dentro do Islã, existe um versículo corânico que diz que aquele que mata uma pessoa inocente é como se matasse toda a humanidade. Aquele que salva uma pessoa inocente, salvasse toda a humanidade. Esse mesmo texto aparece também no judaísmo. Essa mesma expressão aparece no judaísmo e também há uma tradição atribuída ao profeta Muhammad, a paz esteja com ele, que diz que ninguém será um verdadeiro fiel, um verdadeiro crente, enquanto não desejar para o próximo o mesmo que deseja para si mesmo. Então, o grande problema em termos humanos e filosóficos, religiosos de hoje, é realmente a saída do foco da compaixão das religiões. O objetivo final das religiões, além do autocrescimento, da autopercepção, do autodesenvolvimento, é a compaixão com relação aos outros seres vivos, inclusive aos animais. Também dentro do Islã existe uma história tradicional de uma pessoa que, chegando num oásis, encostou numa palmeira para dormir. E aí ele acordou sendo picado por uma formiga. E aí ele levantou, furioso, era uma formiga que tinha picado o pé dele. Ele matou a formiga e ele viu que tinha um ninho, né? Tinha um ninho de formigas próximo. Ele pegou, acendeu uma fogueira e queimou centenas, milhares de formigas
por causa de ter sido picado por uma formiga. E essa história chegou até o profeta Maomé, e alguém pediu opinião a respeito, e o profeta teria dito que todas as ações praticadas pelos seres humanos, os seres humanos prestariam conta, iriam prestar conta. Ou seja, se ele foi picado por uma formiga, e ele involuntariamente ou por autodefesa matou a formiga, até aí, entre aspas, tudo bem. Mas precisava dele destruir todo o formigueiro? Quer dizer, toda ação produz uma reação, né? E isso, no Oriente, o nosso bispo, Ricardo Lindo, vai dizer que o nome disso no Oriente é karma, né? Mas o profeta Maomé disse, tudo que você fizer, você será cobrado. Haverá um juízo, haverá um julgamento. É isso. Obrigado. Prazer em ver todos vocês. Eu poderia acrescentar que em Gálatas 6:7 também é dito: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Então, a ideia do karma, até a parábola do juiz, que raramente é citada nos sermões, né? Não sairás daqui sem pagares o último ceitil, dá uma ideia matemática de uma soma que tem que ser saldada, tem uma conta aí a pagar para a gente harmonizar o espírito e a matéria, não pode haver perturbação. Por isso é também chamada de lei do ajuste, lei da harmonia, né? E, de fato, acho que o exemplo dado foi muito bem posto e tem uma questão de proporção aí entre um e o formigueiro inteiro e toda essa questão. Se nós destruirmos todas as formigas do planeta por extremo, nós vamos ter problemas ecológicos graves. Então, tudo é uma questão de proporção da parte, não é? Como eu dizia há pouco, que se a Terra for colocada no seu devido lugar, ela será útil. Talvez, em outro lugar, ela cause problemas. Então, nós temos que encontrar a função e o lugar apropriado de cada coisa. Eu acho que esse é o exercício de discernimento que a sabedoria nos demanda todos os dias. Muito bem. O Ricardo, hoje pela manhã, nós tivemos uma palestra assim, muito interessante com a Fittipaldi, enaltecendo, enfatizando o interrelacionamento, a nossa interdependência. E uma palavra, uma ênfase que a Fittipaldi fez o tempo todo foi a questão da teia, que nós estamos envolvidos numa grande teia de interdependência, interconexão. Mas o ponto que eu quero assim chegar é o seguinte: esse sentimento de teia, esse sentimento de interconexão, esse sentimento de unidade, ele pode ser observado como a fonte, como a raiz da compaixão, do amor, da caridade e assim por diante? Com certeza. Eu faço, às vezes, com os meus irmãos, um exercício, não sei se demasiado canceriano, de tentar imaginar o que seria do mundo se os cordões umbilicais não se rompessem. Claro que a gente sairia por aí com a família toda nas costas, tipo uma árvore de Natal. Ia ser uma confusão grande, mas nós estaríamos todos umbilicalmente ligados uns nos outros. Só porque o cordão se rompeu, nós acabamos esquecendo a nossa relação de dependência, pelo menos original. E o Dalai Lama, que, como eu disse há pouco, tive o prazer especial de conhecer naquela ocasião, 1991, em Benar, ele dizia, até naquele dia mesmo, na sede da Sociedade Teosófica lá, que somos todos frutos da compaixão, porque nenhuma vida vem a esse mundo sem outra ser, pelo mínimo, posta em risco.
E ele deu o exemplo da fragilidade infantil, que se nós estamos aqui agora, ele dizia, é porque alguém se compadeceu da nossa fragilidade infantil, porque não seria possível nós estarmos aqui sem que alguém fizesse pelo menos o papel de pai e mãe. Se não chegamos a ter a honra de ter um pai e uma mãe, alguém fez esse papel. Eu me lembro quando a minha filhinha tinha menos de 3 meses, o meu pânico, não saber o que fazer com a cabeça da criança, porque a criança vem tão frágil que ela não é capaz de suportar o peso da própria cabeça. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei, tive que ser pai para me dar conta da dimensão do problema. E agora, se eu escorregar com essa cabeça aqui, parece que vai sair rolando, né? Vai desnucar a criança, uma fragilidade absurda. Enquanto que eu vi outro dia, já faz algum tempo, é verdade, nesse canal da TV aí, sei lá qual deles, enfim, não vem ao caso, de alguma coisa do mundo animal aí, que a girafinha nasceu da mãe, a mãe não se agacha muito, e ela é alta, então ali não há necessidade de dar o tapinha, e a girafinha cai de mais de 1 metro de altura e se estatela lá no chão, isso é nascer para uma girafa. Ploft! Né? E aí, não se sabe como, em menos de meia hora, com as perninhas trêmulas, ela está de pé. O ser humano leva 1 ano para aprender a caminhar, talvez uns 6 meses para engatinhar, mas com certeza ele não vai conseguir fugir do leão nessas condições. Então, se não houver alguém que se compadeça de nós, pelo menos até 1 ano de idade, na verdade muito mais, porque só aprender a caminhar não é suficiente para sobreviver. E às vezes a gente ouve no jornal, na TV, criança que foi encontrada na lata do lixo. Outro dia vi um lá numa floresta perto de Recife, e estava sendo atacado já pelas formigas, e os lenhadores encontraram, conseguiram salvar a criança. Então, pelo amor de Deus, não é? Se nós não tivermos essa percepção da fragilidade da vida e da compaixão, como disse o Dalai Lama, como condição de sobrevivência da espécie humana, mais do que dos animais até, que mal ou bem sabem se defender, e já com poucas horas de vida já podem fugir do leão, com a mãe ajudando, é claro. Mas a girafinha estava de pé. Tá? Agora, ele fez um raciocínio, embora breve, muito profundo. Ele disse, se nós esquecemos que somos todos oriundos da compaixão, e ele disse, não estaríamos aqui se alguém não tivesse se compadecido de nossa fragilidade infantil, então, aí ele acrescentou, outra coisa é nós esquecermos depois que viemos da compaixão. Aí entra a ignorância, que não tinha me referido, aí surge o mal, aí surge a competição, a ganância. Como dizia Gandhi, que nós temos recursos para satisfazer todas as necessidades humanas, mas não temos recursos para satisfazer toda a ganância humana. Ô, Ricardo, nós vamos entrar daqui a pouco nas salas dos grupos de debate, mas eu queria, antes que a Inayá trouxesse a sua contribuição, mas essa fica a última colocação. Peço que você, Inayá, não se estenda muito, porque nós temos um prazo limitado, né? A gente vai ter um tempinho para os grupos de debate. Ah, não, é bem rapidinho. Eu acho que é esse sentimento de separatividade que a gente carrega, todo ser humano carrega, é que realmente nos diferencia dos grandes mestres, né? Dos seres iluminados, que já têm essa mente bodhicitta, carregam isso consigo mesmo, né? E sabem que fazem parte desse amor universal. Aí a outra coisa, só desviando, mas não muito assim do assunto, aproveitando o conhecimento do Ricardo na parte astrológica, o que a gente espera aí para esse ano, Ricardo? Bem rapidamente, se você pudesse dar umas pinceladas. Vai estar essa questão como teve até agora?
a gente vai ter um pouquinho de alívio, vão ter muita oportunidade para treinar nossa bodhicitta aqui. Olha, eu Ricardo, acho que o pior já por favor, passou. seja breve, tá? Isso aqui, esse assunto vai longe. Acho que o pior já passou, como eu falei antes, na conjunção de 21 de dezembro, de Júpiter com Saturno, acho que foi o primeiro ponto da virada. Alguns me lembram, com certa razão, que vem para maio, ou por aí, abril, maio, as quadraturas de Júpiter com Urano, que eu tenho menos preocupação, porque Júpiter é bonzinho, depois vem uma de Saturno com Urano, mas fazem parte de um processo ao longo do ano de 2021, porque até essa vacinação chegar a pelo menos 50% da população, o que eles chamam de imunização de rebanho, que eu não entendo nada disso, mas é que tem que chegar a um número crítico para começar a dar a volta no vírus, né? E aí, no meio do caminho, aparecem outras cepas e sei lá, mais o que tudo. Mas eu acho que nós estamos a caminho da entrada da Era de Aquários, principalmente desde a entrada do Urano em Aquário 95, que foi a internet, e permite agora o Zoom, que estamos nos comunicando, eu da praia, você sabe lá de cada canto, estou vendo que tu estás no Instituto, não é? E, por outro lado, eu acho que esse processo terá alguns distúrbios. O Peter falava em distúrbios e contendas. Então, até 2029, quando deve vir essa fraternidade ou Federação das Nações, no modelo da União Europeia, etc., vocês viram que ontem também entrou em vigor o acordo do Brexit, e no mesmo dia o Boris Johnson estava celebrando e o pai do Boris Johnson pediu cidadania francesa. Então, isso é um sintoma de que hoje em dia ninguém consegue se desunir completamente, e está visto que vai trazer restrições à Inglaterra. Já estão aí falando nos problemas de visto, de deslocamento, de ingleses vão ter que voltar para a Inglaterra, e eu não vou entrar em todo o assunto. Então, existe uma série de ajustes, e principalmente quando Plutão entrar em Aquário em 2023. Então, eu acho que de 2021 para 2023, nós estamos num período de transição para um passo grande de transformações, e o Brasil vai estar com Saturno na 12ª casa do seu mapa natal. Lembrando o óbvio, o Brasil está um pouquinho deslocado ou isolado, se eu posso dizer assim, nesse processo, porque o Saturno está na casa do karma do isolamento. Então, nós estamos um pouquinho retardatários, e não vou entrar em detalhes para bom entendedor, já estamos vendo o tempo que está levando para a vacina chegar. Então, o Brasil não está no seu ponto glorioso, mas no dia 21 de dezembro, o Joe Biden recebeu a vacinação lá e foi público, bem no dia da conjunção. Eu acho que aos pouquinhos as coisas vão entrar nos eixos, nós vamos ter que ter um pouco de paciência, como brasileiros que somos, mas 2023 está logo ali. O Plutão vai entrar em Aquário, produziu então a Revolução Francesa, agora vai haver mudança. Mudanças só ocorrem com pressão. Alguma necessidade premente vai produzir. Então, eu não estou prometendo um mar de rosas. O que eu estou prometendo é uma melhora para 2029, para os nossos filhos, um novo mundo. O outro me disse que já vai estar velhinho. Ótimo, tem até umas bengalinhas de 4 pontas. Se eu estiver vivo para assistir essa Federação das Nações, eu me considero glorificado nessa vida. Mas vamos ainda ter que capinar um pouquinho para abrir esse caminho. Faz sentido? Muito bem. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou ter que dar algumas atenções familiares aqui que já estão pressionando, que eu não tiro férias, que sei lá o que mais. Obrigado, Ricardo. River, contigo agora, querido. Feliz ano novo. Obrigado, Sérgio. Então, nós agradecemos muito, Ricardo, aí pelas suas palavras, pelas suas dicas astrológicas e pelos seus insights sobre a compaixão, sempre muito ricos, né? E aqueles que tiverem disponibilidade de tempo, nós vamos agora, não vai demorar muito, acho que é uma maneira de a gente poder ter oportunidade que todos participem, né? Nós vamos quebrar o grupo agora em salas menores,
para que todos possam conversar entre si e é uma oportunidade, então, de a gente trocar ideias, né? Fazer uma digestão daquilo que foi conversado não só pelo Ricardo, mas também hoje de manhã nós tivemos a participação do Monge Holanda e depois da Regina Fittipaldi. Então, essas três mensagens que nós tivemos hoje podem ser agora conversadas em salas menores, com menos gente. Então, a partir de agora, eu vou quebrar o grupão em grupinhos menores. E essa divisão vai ser aleatória entre as pessoas que estão aqui conectadas, e o pessoal do Paraíso na Terra está convidado a fazer o seu grupo aí no Paraíso na Terra, um ou mais grupos, ok? Então, eu estou fazendo agora a criação das salas. Eu queria complementar, lembrando as palavras do Dalai Lama, né? Ele fala que a compaixão é algo que deve ser alvo de um desenvolvimento nosso, né? Fora essa compaixão biológica que todos nós temos, a mãe tem cuidando do filho e tal, mas essa compaixão mais ampla que envolve as pessoas desassistidas, pessoas que estão longe, do outro lado do mundo, às vezes, pessoas até que nos incomodam, pessoas que são diferentes, que têm outras visões de mundo, outra fé, outra cultura. Tudo isso aí exige um trabalho, né? É um desenvolvimento, uma espécie de uma educação. O Dalai Lama coloca isso, assim, que nós podemos nos educar para sermos mais compassivos. Isso é algo muito bonito. Inclusive, na pedagogia que foi desenvolvida por ele, junto com a Universidade de Emory, nos Estados Unidos, e que está sendo aplicada em várias escolas agora, em Nova Delhi agora, é a pedagogia de todas as escolas públicas. Aqui no Brasil vai começar agora também. Ele coloca como um elemento central da pedagogia esse desenvolvimento da compaixão. É um treinamento, é uma educação para que você observe, para você não entrar no piloto automático e achar que o outro está ali para te servir, né? Aquela questão das pessoas invisíveis, que é muito comum, né? Você vai no supermercado, parece que o caixa está lá só para fazer um trabalho mecânico, de pegar as suas compras, passar no leitor de código de barras, ver o valor, cobrar e passar adiante. Então, passa a ser... Você vê aquela pessoa quase como um robô, né? Sem uma vida. As pessoas não são valorizadas porque estão fazendo um trabalho simples, né? Ou então o gari está varrendo na rua, você passa por ele, nem dá bola. Se fosse uma pessoa importante, você, né, daria toda a atenção, mas como é uma pessoa comum, que está passando ao seu lado, às vezes um pedinte também. Então, tudo isso aí são coisas que a gente precisa aprender. E nós podemos transmitir para os nossos filhos, para os nossos netos, essa visão mais ampla da compaixão, que é tão fundamental se nós queremos construir um mundo novo, um mundo mais inclusivo, um mundo com menos pobreza, com menos injustiças sociais. E nós fomos educados no mundo separatista, um mundo isolacionista, um mundo fragmentado, um mundo preconceituoso também. E isso é algo que nós precisamos trabalhar, né? É algo que não é óbvio, vamos dizer assim, né? Não está no lugar comum. Nós temos que observar muito e verificar, lendo, estudando a mensagem dos grandes seres, que é possível fazer diferente, que um mundo mais justo é possível. Agora, Eduardo, o fato de você abordar essa questão de uma nova forma de olhar a pedagogia nasceu em mim assim uma esperança muito grande, porque eu sou professora, trabalho com educação, com alfabetização, alfabetizo crianças, né, nessa faixa etária de 6 a 10 anos de idade, e a gente já vem há algum tempo vivendo um momento de angústia muito grande, porque hoje em dia a gente tem, além do ensinar a ler e escrever, a gente tenta convencer a criança da importância do ler e escrever, ou seja, a gente tenta convencer a criança de estar na sala de aula, de tornar a sala de aula um ambiente agradável,
E é uma luta, assim, que a gente não vê muito resultado. Então, essa nova abordagem, mesmo que provavelmente ainda esteja muito distante de mim, né, eu sou funcionária da rede pública de ensino, então o caminho é um pouco mais longo, né, até ela chegar aqui, mas assim, já é uma sementinha, é uma esperança que a gente vê da possibilidade de mudar um pouco a nossa forma de trabalhar, né, o modo de abordar a questão da educação, né, que tem sido assim, um desafio grande. Olha, Rosane, é interessante que está havendo uma mudança, né, na cabeça até dos políticos, das pessoas, servidores públicos também. Tanto que, em Brasília, eu tenho dialogado bastante com o pessoal da Secretaria de Educação, da FAP, e houve esse edital que nós concorremos pela União Planetária e fomos selecionados justamente para implantar uma educação inovadora. E nós estamos trazendo essa contribuição maravilhosa do Dalai Lama, que tem a ver com uma pedagogia baseada na compaixão, que chamamos de C-Learning, né? Que é o aprendizado social, emocional e ético. Então, nós temos que ter esperança de que vai haver resistência, mas nós podemos mudar a maneira como a educação está sendo praticada. O Zé Pacheco, que é um grande educador, que atualmente está morando em Brasília, ele é português, ele fala que o nosso sistema educacional ainda é o sistema educacional, né, a própria escola, uma escola que foi criada com base no pensamento do século XIX. E os professores ainda pensam como se pensava no século XX, em termos até de ciência. Enfim, a mente deles não está formatada por uma educação do século XX. E nós já estamos no século XXI. Então, agora, assim, considerando que nós estamos entrando na era de aquários, nós temos demandas muito maiores, desafios muito grandes. Nós temos que criar essa nova educação. Ela não vai surgir de graça. Ela depende de pessoas sensíveis, como eu, vocês, para implantar. Não é ficando só em casa, lendo, pensando que nós vamos resolver isso. Nós temos que colocar em prática. E então você, Rosane, que está também nessa área educacional, e todos nós, temos uma missão. Nós sabemos a direção e precisamos levar isso para a sala de aula e para o mundo também, que é possível um mundo compassivo, um mundo amoroso, um mundo cooperativo, um mundo com menos desigualdades. Não é fácil e não é no estalar de dedos que vai acontecer, mas tudo depende da nossa atuação, de nós acreditarmos que é possível e arregaçarmos a manga para começarmos esse processo. Com certeza, com certeza. Como alguém comentou, a mudança começa aqui, né? No mental, né? Então, começar a ler, se aprofundar nessa questão que eu ainda não conheço, né? Para a gente, o máximo possível, trazer isso para a prática, que nós precisamos com urgência. Você está onde mesmo, hein? Que cidade? Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim, então. Quem sabe você não pode ser uma pioneira em Cachoeiro de Itapemirim, levando essa pedagogia. A gente pode manter contato, que a União Planetária tem autorização da Universidade de Emory, que foi quem criou essa pedagogia junto com o Dalai Lama, para levar para todo o Brasil essa pedagogia. Existe um material farto já, que está sendo traduzido, já tem bastante coisa, mas ainda está sendo traduzido para o português. E nós vamos agora, em 2021, começar a implantar em Brasília, em escolas, no piloto, uma escola pública, e a ideia é levar para outros estados e cidades também. Cachoeiro pode ser uma delas. Interessante. Eu preciso começar a estudar, conhecer o tema, que eu ainda não conheço. Se puder, né, se a gente puder manter contato, eu tiver acesso a esse tipo de material, eu tenho muito interesse em ler, tomar ciência do tema. Eu vou te mandar, então, esse material. Aliás, acho que eu vou compartilhar. Há um interesse geral sobre o C-Learning, né, o aprendizado social, emocional, ético. Eu vou compartilhar algum material com todos. Quem quiser se aprofundar vai ter essa possibilidade. Mas, no seu caso, por exemplo, né, se a sua escola se dispuser
a ser um centro irradiador dessa nova visão, dessa nova pedagogia, nós podemos conversar. Entendi, ok. Legal. Que boa notícia você está trazendo. Uhum. Né? Porque Isso é todos muito nós somos bom. educadores também, né? Dentro e fora da escola. É. Não sei se eu fui educador, eu só aprendi muito, porque eu trabalhei toda a minha vida no Tribunal de Justiça, então, né, é um lugar muito diferenciado, né? Então, acho que eu aprendi muito lá, né? Eu vi coisas lá que é melhor não lembrar, melhor deixar segundos, É né? interessante a gente pensar, eu queria só compartilhar com vocês nesse final, que apesar de eu não ser educador, sou engenheiro de formação, eu agora, o meu principal foco é a educação. Então, independente de ter trabalhado no terminal, no Tribunal de Contas, ou qualquer outro lugar, você pode ser uma educadora. Mesmo você não ser formado em pedagogia, que eu não sou também, você pode trabalhar com educação. Nós podemos ser educadores. Isso que é bacana. Todos nós podemos ser educadores. Com certeza, com certeza. Está aí uma opção para se trabalhar em 2021, fazer contato com a Secretaria de Educação aqui em Bragança, ver que a gente consegue alguma coisa. Então, nós estamos aqui no momento final dessa reunião da tarde, já está ficando, o horário está ficando um pouco avançado. Então, eu queria, assim, deixar que alguém que queira fazer um último comentário possa compartilhar a sua experiência, tanto no dia quanto nessa sala, nessa roda de debate, né? Na roda de conversa, antes que a gente faça o encerramento de hoje. Abre o microfone, Sérgio. Pedir a Rosane, a nossa professora, para representar o grupo. Pode ser, Rosane? Pode ser. Apesar de professora, eu não gosto muito, não tenho a falar assim em público, por incrível que pareça, né? Mas tenho muita liberdade com os meus alunos na sala de aula, que são crianças, né? Trabalho com crianças de 6 a 10 anos. Mas, assim, principalmente nesse tema, que para mim ainda é um tema novo, onde eu ainda estou começando, fico um pouco tímida. Mas a oportunidade desses encontros que tivemos nos últimos dias foram, assim, maravilhosas, né? Oportunidades que raramente a gente encontra. No nosso grupo, conversamos um pouquinho sobre a questão da educação, né? Interessantíssima a questão da educação que a gente busca, ou que a gente visa de melhoria no trabalho com os nossos alunos. Conversamos também sobre a questão da teia que nos une nesse universo, né? E que é tão importante a gente perceber, se nós nos percebermos como um pontinho nessa teia, pensar que quando a gente puxa um pouquinho, a gente mexeu com aquele que está ali do lado. A gente vai entender que as nossas atitudes, as nossas palavras precisam ser bastante cuidadosas, de amor, de entendimento do outro, né? E à medida que nós olharmos para nós mesmos e começarmos a prestar atenção nisso, muito provavelmente o outro também no nosso entorno vai entender a importância de se estar atento às palavras, às atitudes, a tudo que se fala, porque tudo é um, né? Tudo é único. A gente só precisa compreender isso. Ainda é algo que está um pouco distante, como colocou a minha colega que estava lá no grupo com a gente, ainda está um pouco distante, nós precisamos dar o primeiro passo. E acredito que essas discussões que nós tivemos aqui ao longo desses dias nos ajudou bastante nesse primeiro passo. Agora é observar a cada dia nós mesmos, principalmente, né? Porque é aí que começa a mudança. Obrigado, Rosane. Alguém do outro grupo gostaria de resumir em poucas palavras o que foi dito? Então, Sandra, por favor. Aqui está o que eu achei. Nós ficamos na primeira sala e foi engraçado, assim, muito resumidamente, mas ficamos em 4, e aí veio uma fala da
o Zenete, que está lá em Montreal, no Canadá, justo, e fala de uma questão da experiência que as pessoas estão institucionalizadas lá, né? Então, esse movimento que a gente vê, ela ficou balançada com essa questão de o movimento ajudar alguém tem a ver com caridade, ou se realmente tem a ver com um sentimento que você nasce da compaixão, que ela abordou isso. Mas talvez isso, pela interferência do Estado, ou não interferência do Estado, aí varia do lugar que a gente está, isso pode aparecer mais ou menos, e as pessoas lá acabam aprendendo 4 línguas, porque são 4 línguas no uso ali da região, para expor essa sua necessidade, né? E aí a Joyce comentou lá conosco que essa questão da compaixão para ela é muito no conceito de compaixão, de estar junto, sentir estar no lugar do outro. Ela acabou falando um depoimento que ela ouviu do Nando Reis das perdas que ele teve em 2020. Então, que isso mexeu com ela nesse sentido, acho que no que a gente está percebendo como unidade, né? Você está no lugar do outro, a empatia. A Renata falou também de perceber isso através de uma experiência, que no momento que aconteceu, ela entendeu que um entregador de comida lá em Brasília, no Lago Oeste, comentando para vocês que não estão em Brasília, Lago Oeste é longe pra caramba, e ela falando, quem sou eu para poder julgar o que essa pessoa tratou ela rudemente, ou de alguma forma você não sentiu a aspereza do tratamento, mas ela, por outro lado, pensou, quem sou eu para julgar ou responder alguma coisa nesse momento? Uma pessoa que trabalha assim, vem de longe, é uma necessidade, de noite, cansado na chuva, sabe, assim, aí é muito você ficar no lugar daquela pessoa, no que ela faz e o que ela está sentindo. E se na prática a gente começa a sentir isso, num espaço institucionalizado ou não, como a Luzinete estava lembrando que é a condição lá, e eu fico pensando como é isso na Índia, que eu tenho uma curiosidade muito desse lado social, que tem um viés muito religioso ali, né? Hinduísmo, enfim. Mas se a gente não podemos perder esse sentido de unidade, de sentir a compaixão de fato, a gente consegue tratar o outro como humano que ele e dando as possibilidades para as expressões dele, e ele também desenvolver a tolerância com o outro. É a prática da convivência, a questão que a gente deve caminhar para a fraternidade universal, o Ricardo estava tratando isso, e eu gosto muito dessa linha de pensamento, né, dessa forma, a gente se colocar no lugar do outro no momento que acontece com a gente, uma experiência que as meninas trouxeram. Obrigada. Então, uma boa noite para todos. E foi muito bom estar com vocês hoje. Hoje foi um dia mais carregado, mas foi um dia muito inspirador também. E é sempre bom ouvir a fala de vocês. Namastê. Namastê. Querido, Tudo de bom para vocês. Gratidão. Namastê. Grato.